Cruzeiro, no Maião, o Cruzeiro arrancou um empate com o Mirassol por 2-2 e segue sem vencer no Brasileiro. Mirassol segue com a sua invencibilidade em casa. Tema da pergunta hoje do Rádio Esportes. Você que tá chegando agora, qual foi o último time que conseguiu vencer o Mirassol lá no Maião, no interior de São Paulo? Para responder no WhatsApp 996519657, também no nosso YouTube, @Itatiaia Esporte. Vamos aos detalhes do jogo. Cruzeiro saiu na frente. Lucas Romero, aos 22 minutos, tocou pro Wanderson, que abriu o placar. Já começou estranho o jogo, né? Gol do Wanderson, 1-0 para o Cruzeiro. Aos 37 minutos, o empate do Mirassol. Natan Fogaça aproveitou a sobra. O Cássio, que pegou demais ontem, chegou a espalmar a bola. Após a análise do VAR, foi confirmado que o Cássio pegou a bola depois que ela já tinha ultrapassado a linha do gol. No segundo tempo, 7 minutos, virada do Mirassol. Cruzeiro volta pro segundo tempo, um fracasso. A defesa do Cruzeiro rebateu mal, atacante Negueba pegou de primeira, marcou um golaço. 39 minutos, empate do Cruzeiro, um lancezinho polêmico, hein? Após revisão do VAR, juiz marcou um pênalti do Cariús em cima do Matheus Pereira. No mínimo polêmico, para não dizer mais. Caio Jorge, tem nada com isso. O KJ bateu e deixou tudo igual. No último lance do jogo, uma cena triste, forte. O Kaique Kenji recebeu uma entrada de Yuri Lara, que eu acho até sem maldade, mas o joelho acertou o tornozelo do garoto Kenji. O VAR chamou e o volante do Mirassol foi expulso. Kenji, passando por exames, deixou o campo chorando e sentindo muitas dores no tornozelo. Placar final 2-2. Vamos reviver a emoção do gol de empate do Cruzeiro. Caio Jorge, faça o K imediatamente. Na voz dele, o poeta azul, Piquitito. Piquitito! Piquitito! Caio Jorge autorizado, é pênalti. Não toma muita distância. Walter no meio do gol, se for pra ele. KJ vai que eu tô te vendo. Partiu, bateu. É gol! É gol! Gol! Bate rasteiro no canto direito de Walter, que foi nada pôde fazer. Empata o jogo aos 39 da etapa final, Cruzeiro. Pênalti Matheus Pereira, KJ converte, ele vai na rede, ele vibra muito. Eu te chamo, eu te peço, meu Cruzeiro, vem, 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 vem. Diga que você me quer, minha paixão, porque eu te quero também. Estrelado, KJ de pênalti, ele é rede, é rede, é rede. Revolução azul estrelada pela segunda vez aqui em Mirassol. KJ assim vai, 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 vai. Vai que eu tô de vendo, vai na fé, a paixão é fé, andar com fé eu vou. Que a fé não costuma falhar. Agora 2 para o Cruzeiro, 2 Mirassol. Pepá de Panci. O Matheus Pereira sofreu o pênalti, deixou a bola pro Caio Jorge, o artilheiro. Ele tira, ele desloca o Walter, coloca do lado direito, ele pula do lado esquerdo. Hoje é dia de gol, Cruzeiro. Que show, hein, pai? Meu pai, eu sou Cruzeiro, meu pai. Que show, hein, Caio Jorge? É o Cruzeiro fazendo o segundo de pênalti com o KJ. Faça o K imediatamente. É, o KJ salvando um pontinho pro Cruzeiro diante do Mirassol. Vamos ouvir também os jogadores do Cruzeiro, começando pelo Cássio. Pegou demais, viu? Não fosse o Cássio, Cruzeiro poderia ter sofrido uma goleada ontem. O Cássio analisou a postura do time e o que fazer para recuperar a confiança. O Cruzeiro segue sem vencer no campeonato, Cássio. No primeiro tempo a gente teve chance fez o primeiro gol, teve a chance de fazer o segundo, não fez por conta das duas grandes defesas. Depois tomamos o gol, tomamos a virada. Acho que a gente foi pegando em detalhes, né? Alguns detalhes a gente vem errando, a gente vem tomando os gols e nós temos que, o mais rápido possível, melhorar isso, parar de tomar gol. Campeonato Brasileiro, principalmente. O Mineiro a gente já tá 2 jogos sem tomar gol. Mas tem que ter mais equilíbrio. Eu acho que, por todas as circunstâncias, esse ponto é válido, até porque o time não desistiu, continuou competindo e no final acabou tendo um pênalti legítimo. E a gente acabou empatando a partida e acabou pontuando. Lógico que não é o que a gente almeja, que a gente quer, 3 partidas, 1 ponto, mas
tem todo um campeonato pela frente ainda, é focar na próxima partida e depois do jogo do Brasileiro, da sequência em casa, que vai ser em casa, a gente buscar os 3 pontos. O atacante Caio Jorge, o KJ, tentou explicar as diferenças do time que terminou em terceiro colocado no Brasileiro do ano passado, que é a pergunta que todo mundo faz para todos os jogadores. Como pode o terceiro colocado no Brasileirão ano passado ter um início tão ruim no Brasileiro assim, KJ? Bom, mudou o treinador, início de temporada, querendo ou não, é uma filosofia nova pra gente de jogo. A gente tá buscando entender o mais rápido possível. Mas às vezes não acontece da maneira que a gente espera, né? Então é continuar trabalhando com os pés no chão, porque a gente sabe que tem muita coisa para melhorar ainda. Existe uma insatisfação da torcida com o trabalho do Tite, a torcida tem cobrado muito vocês também. O quanto isso entra para vocês? Porque além da insatisfação que vocês já têm com os próprios resultados, também tem muita cobrança da torcida. Como vocês lidam com isso? Então, acho que a gente gosta de estar num clima favorável, né? Sei que o clima não tá dos melhores com a torcida, mas a gente tem essa confiança do treinador, a gente sabe que a gente vai melhorar, que pode melhorar, então continuar pedindo esse apoio do torcedor quando a gente jogar em casa. Fora de casa também eles têm comparecido, então a gente tem que entregar mais dentro de campo, fechar a boca e trabalhar. Muito bem, aí estão as palavras do Caio Jorge conosco no Rádio Esportes. 12:29. Já vou trazer o Tite. Quero ouvir o Fabrício Guerreiro. Fabrício, tá difícil. João Vitor Xavier e o Ale Oliveira também debatendo essa atuação do Cruzeiro. Salvou um pontinho ali na Bacia das Almas. Situação também bem ruim do Cruzeiro quando o assunto é desempenho. Nada bom o time do Cruzeiro. Vamos ouvir o técnico Tite, o Adenor, torcida tá brava contigo, viu? O Tite falou sobre a condição física do elenco, tá bem claro que tem muito jogador cansado, viu, Tite? O Gerson, nossa mãe, se arrastou de novo no campo, fala aí, Tite. O que eu posso falar é que o jogo ficou bastante acelerado, competitivo, jogar aqui contra o Mirassol já é bastante difícil, numa situação natural. E nós vindo numa sequência de jogos nesses dias, depois o Fábio discorre mais sobre isso, sem um tempo hábil de recuperação, ele te retira a energia do jogo. E eu sabia, e tanto é que eu dei a palestra dizendo que eu ia fazer as 5 substituições porque era necessário. Todos nós sabíamos disso. E o adversário também, eu também faria a mesma coisa, ele ficou acelerando o jogo no transcurso e também com as substituições. E aí mesmo assim nós tivemos a força de uma retomada, os atletas que entraram bem justamente para dar essa condição, a lamentar o Kenji, o machucado Kenji. Enfim, queríamos vencer, não era o que nós gostaríamos, mas pelo menos ela traz uma sequência de resultados do último que nós tivemos, vencendo o Clássico. E agora, um pouquinho mais de tempo para que a gente possa desenvolver, quer dizer, não vai ter tempo de sábado, tem também, para que possa desenvolver o trabalho. Ô Tite, a pergunta que todo mundo tá se fazendo, né? Cruzeiro tomando gols demais no início do campeonato, pior defesa, como é que faz para arrumar a zaga, Tite? É um dos aspectos de buscar essa equipe equilibrada que eu coloco para você sempre como uma ideia. Mas é um sistema que se defende, é uma equipe que se defende, não é só a defesa. Esse estágio todo da equipe, assim como quando ela faz gols, ela é um contexto todo, é um conjunto todo. Nós precisamos buscar, assim, tínhamos tomado isso no jogo contra o América. Aqui ele ficou acelerado, eu não gosto de ficar falando para dar desculpa, mas ele é um jogo bastante atípico se tu começar a analisar a fundo. Jogar essa sequência que o Fábio falou e jogar aqui com um time descansado e que tem a qualidade de treinamento e bastante tempo já juntos, ele ficou difícil. Então, daqui a pouco a gente tem a calma para analisar um jogo isoladamente em relação ao outro. Ô João Vitor Xavier, tá ficando difícil defender o seu Adenor, é hora de paciência, é hora de cobrança, o que tá pegando, hein, João Vitor? Ô Thiago, eu lembro daquela música da Marília Mendonça, lembrando dos jogos de ontem. Sabe qual é, Thiago? Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Todo mundo vai sofrer, viu? O trem foi feio ontem, Thiago, e aí eu digo isso
não só pelos resultados, né? Porque o Atlético empatar em casa com o Remo é um resultado horroroso. O Cruzeiro chegar a 3 rodadas no Brasileiro, com os resultados que teve, o resultado de ontem passa a ser um resultado horroroso também, né? Empatar fora de casa contra o Mirassol, por tudo que o Mirassol vem fazendo, pelo trabalho certinho que tem o Mirassol, não é um resultado ruim. Ele passa a ser ruim somado com os outros resultados que nós temos, né? Então, Thiago, sinceramente, o futebol do Cruzeiro está muito aquém do elenco que o Cruzeiro tem, está muito aquém da expectativa que se formou para a temporada, está muito abaixo daquilo que o Cruzeiro terminou o ano passado jogando. E aí não tem jeito de não ter essa comparação, porque quando você lembra do time do Leonardo Jardim, pensa no esforço que a diretoria do Cruzeiro fez para não perder os principais jogadores que tinha, né? Gastou aí os tubos para manter o KJ, gastou aí os tubos para segurar o Matheus Pereira e ainda investiu mais, trazendo um cara, por exemplo, do nível do Gerson. Quando você pensa nisso, você fala o seguinte: olha, se o Cruzeiro terminou ano passado jogando um belo futebol e vem para esse ano segurando seus principais atletas e trazendo mais jogadores de alto nível, é óbvio, Thiago, você espera que esse time vai jogar mais do que no ano passado. E o time não consegue jogar. E você não consegue ter uma expectativa de evolução pelos jogos seguidos ruins que o Cruzeiro tem feito. É óbvio, Thiago, que a gente não pode deixar de falar que há uma ruptura de modelo de jogo e isso foi causado pela opção da diretoria. Porque o time do Tite tende a ser muito diferente do time do Léo Jardim, porque o estilo de jogo do Tite é diferente do estilo de jogo do Léo Jardim. O Léo Jardim tinha um time de muita intensidade, de muita marcação, de muita luta, de muita briga, mas um time com um perfil um pouco mais ofensivo do que o time do Tite, que nunca terá esse perfil, porque o futebol do Tite nunca foi assim. O Tite ganhou um Mundial e uma Libertadores pelo Corinthians com um time que jogava por uma bola. O Tite foi líder de 2 eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo com um time que não brilhava e que não encantava, que era só competitivo. Então, acho que a diretoria do Cruzeiro escolheu um substituto para o Leonardo Jardim com um jeito de jogar muito diferente do jeito de jogar do Leonardo Jardim. E isso não significa que não terá resultado a médio e longo prazo. Pode vir a ter resultado a médio e longo prazo. Mas, verdade seja dita, Thiago, o futebol não está acontecendo. O futebol não está chegando. O time não está entregando em campo aquilo que o torcedor do Cruzeiro esperava, pela forma que o Cruzeiro terminou ano passado e pela condição que a diretoria deu para o Tite. Tudo que um técnico podia sonhar, a diretoria fez. Segurou os melhores jogadores e ainda trouxe outros jogadores com grande investimento. Então eu acho que quem deve explicação nesse momento é o Tite. O Tite deve ao torcedor do Cruzeiro, à diretoria do Cruzeiro, uma explicação por que seu time não está jogando bem, porque de fato não está, e as condições foram dadas pela diretoria para isso. O Tite não tem do que reclamar do trabalho que foi feito pela diretoria. Se acontecer alguma divergência aí do ano passado para esse ano, talvez passe pela opção da diretoria de ter um técnico tão diferente em estilo de jogo do técnico do ano passado. Mas, sejamos sinceros, Thiago, vamos falar a verdade, né? O estilo de jogo do Tite é muito diferente, mas, acima de tudo, o futebol que o Leonardo Jardim entregava, o Tite não está conseguindo entregar, viu, Thiago? Deixa eu dar um recado aqui para você que está acompanhando o Rádio Esportes, para você que pensa que gráfica é só coisa para grandes trabalhos e que a Gráfica Pampulha, a mais tradicional de BH, só trabalha com grandes volumes, você está enganado, viu? A Gráfica Pampulha sempre foi referência em grandes projetos gráficos, mas a Gráfica Pampulha também está com força total no digital e também na pequena escala. Então, meu amigo, você pode procurar o Jairinho e fazer a sua pequena encomenda, a sua encomenda rápida para folder,
folheto, panfleto, para todo o material gráfico, para sua festa, para o seu evento, também de pequena escala, para sua empresa, em grandes ou pequenas escalas, procure a Gráfica Pampulha. Sua inspiração, nossa impressão, a mesma qualidade de grandes demandas para pequenas escalas. Acesse agora mesmo o Instagram da Gráfica Pampulha, chame o Jairinho e faça já a sua cotação, Thiago. Boa, João Vitor Xavier, 12h41. É verdade, a ruptura grande, né, do trabalho do Jardim para o Tite. Ô Fabrício Guerreiro, importante te ouvir, Fabrício. O que você viu do jogo de ontem? É sempre aquela história, né? O copo meio cheio, meio vazio, citado pelo João. O empatezinho, você dizia ontem, um bom resultado, buscar um pontinho lá, mas o desempenho deixou a galera na bronca. Fabrício Guerreiro, ídolo do Cruzeiro. Fala aí, Fabrício. Fala comigo, Tiagão, boa tarde a todos que estão nos acompanhando no Rádio Esporte. Eu falei, Tiagão, agora são 21 jogos de invencibilidade em casa, o tal do Mirassol. Maião, meu irmão, nossa senhora, que amasso, hein? Ponto positivo pro Cruzeiro foi sair de lá com esse ponto, né? Dificilmente os adversários vão pontuar, apesar que eu acho que esse ano o Mirassol deve ter mais dificuldade jogando em casa, porque os times já não estão chegando lá, indo para cima, oferecendo bastante transição. Dificilmente o Cruzeiro foi lá fazer pressão, tentar roubar a bola dos caras, porque eles saem num jogo construtivo muito bom e estouram lá na casinha do adversário. Então ontem o Cruzeiro conseguiu tirar marcando mais em bloco médio, né? Bloco médio, baixo muitas vezes, aceitando, enfim, é muito difícil enfrentar o Mirassol lá, mas o Cruzeiro teve a oportunidade, né, Thiago? Mais uma vez saiu na frente, e aí um belo gol do Wanderson, mas logo depois um erro individual do Fabrício Bruno, né? Mais uma vez o zagueiro tem que mapear, se ele mapeasse o adversário chegando nas costas, rapidamente ele já ia tirar aquele cabeceio, o cara cabeceou sozinho, né? Aí o Cássio fez o que poderia fazer, uma baita defesa no primeiro, mas depois já sobrou no pé do adversário. E aí é erro individual, né? Erro individual. E aí o segundo tempo também o Cruzeiro teve a chance logo aos 6 minutos, né, Thiagão? Aquela bola no Sinisterra, se faz aquele gol, aquilo ali foi o lance chave ali, porque seria outro jogo e foi logo aos 6 minutos e logo aos 8 minutos, no contra-ataque. Aí é mais um erro individual, né, do Fagner, que o Fagner esteve muito mal ontem, o que errou de passe o Fagner, tá sentindo bastante esse início de temporada. Aí cabeceou também pro meio da área, onde não se pode fazer isso, né, o beabá da bola, cabeceio pro lado, lateral, cabeceou pro rebote, e aí bela finalização do Negueba, né. Depois ainda o Cruzeiro conseguiu empatar, e aí foi o grande, saiu no lucro, né, porque o Mirassol foi muito superior, né. Superior taticamente, superior nas ações, se impondo fisicamente, como geralmente o Mirassol faz lá. O desempenho tá ruim, Thiagão. O desempenho tá ruim, tá preocupante. A torcida tá pé da vida mesmo, porque o Cruzeiro vai para aí de 9 pontos disputados, conseguir 1 ponto, né? Para brasileiro, esse início tá bem complicado. Depois vai ter que correr dobrado numa parte de repente do segundo turno aí, que fica muito mais difícil o campeonato, né? Geralmente nos últimos anos os times que se sagraram campeões começaram muito bem, principalmente nessas 10 primeiras rodadas. Abre o olho, Thiagão. Abre o olho, Thiago. Abre o olho, tá osso, viu, Fabrício?